A valorização do mercado interno, a garantia que o Programa de Desenvolvimento Regional a definir seja dotado no mínimo com 50% do volume dos fundos destinados ao investimento empresarial das micro, pequenas e médias empresas, dada a sua clara e esmagadora hegemonia no tecido empresarial nacional, bem como a redução da carga fiscal, foram as principais ideias do colóquio-debate organizado pelo Núcleo de Évora da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que decorreu no auditório do Grupo Diário do Sul. O secretário-geral da CPPME alertou para a urgência do país permitir sustentabilidade para estas empresas, de forma a estimular o fortalecimento do poder de compra no mercado interno. A esmagadora maioria das empresas em Portugal trabalha para o mercado interno. Só 18 mil do milhão de empresas que existem em Portugal é que são empresas exportadoras. Quer isto dizer que o tecido empresarial português é aquele que emprega 3 milhões de portugueses, portanto mais de 60% dos trabalhadores em Portugal, precisa que o mercado interno tenha vitalidade e tenha pujança. O mercado interno só pode ter vitalidade e pujança se os impostos baixarem, se os trabalhadores e os reformados tiverem salários melhores e se os desempregados trabalharem para poderem também consumir. Todas estas problemáticas foram reiteradas pelo Presidente da Câmara Municipal de Évora, que participou nesta iniciativa. Carlos Pinto Sá salientou o papel que estas empresas têm no tecido empresarial português e apontou algumas medidas que a autarquia está disponível para executar para ajudar os empresários. Como é que é possível enfrentar o futuro? Isto implica naturalmente, e foi aqui dito, a necessidade de uma nova política que tenha em conta, de facto, as pequenas e médias empresas e que aposte. Ora, vamos ter aí um próximo quadro financeiro plurianual, há verbas, pelo menos anunciam-se muitos milhões. Bem, é necessário que uma parte dessa verba possa ser canalizada para quem cria riqueza, como são as micro, pequenas e médias empresas, e desse ponto de vista, da nossa parte, há naturalmente toda a disponibilidade para colaborar. Há várias formas de o fazer, antes de mais, obviamente, sabendo ouvir aquilo que são as opiniões, quer das empresas, quer das suas associações. A possibilidade de virem para cima da mesa ideias sobre intervenções que, porventura, o município possa fazer no sentido de auxiliar a economia em termos gerais e as pequenas e médias empresas. Eu dou um exemplo, nós temos um problema no centro histórico que tem a ver com a capacidade dos habitantes terem acesso, dos compradores, se quiser, ter acesso ao comércio do centro histórico. Então temos que falar sobre o estacionamento, sobre o trânsito, sobre as vias pedonais. Para o economista José Alberto Lourenço, a fórmula mágica para que as micro, pequenas e médias empresas sobrevivam, no contexto atual, assenta no poder de compra das famílias portuguesas. A fórmula mágica para que as micro, pequenas e médias empresas sobrevivam, obviamente, é as famílias terem rendimentos, porque elas vivem, 99,9% vivem do mercado interno, portanto, isso, não havendo rendimento da parte dos compradores, obviamente elas não sobrevivem. É muito difícil. Aliás, não é por acaso que temos que, enfim, quando nos deslocamos pelos centros históricos das cidades, encontramos lojas e lojas e lojas encerradas, porque elas não têm condições para sobreviver. Portanto, é muito difícil as micro, pequenas e médias empresas sobreviverem. As falências têm sucedido, enfim, por outro lado também foi alterada a lei do rendimento comercial, que as afetou fortemente, portanto foram muito penalizadas. Digamos que eu em determinados, de determinada forma, comparo muito as microempresas, fundamentalmente as microempresas, no fundo à situação que vivem hoje as famílias, a esmagadora maioria das famílias portuguesas. A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas abordou ainda no colóquio a questão dos fundos comunitários 2014-2020 e da proposta entregue em Bruxelas e que aponta para a atribuição de uma verba de 6 mil milhões de euros para estas empresas. Contudo, a mesma estrutura salientou que se continuar a haver uma discriminação negativa através de métodos indiciários e coletas mínimas que fazem estas empresas pagar maiores percentagens que as grandes, isto pode levar a que fiquem incapacitadas de ser candidatas aos fundos comunitários e a outros benefícios.